Pessoal, então vamos retomar aqui nossa terceira parte da aula, que deu um probleminha aqui técnico. Então a aula vai ser dividida em 3 partes. Então, como eu estava finalizando aqui, existem 7 componentes essenciais das articulações sinoviais, que são aqueles 7 lá atrás. Esses componentes aqui, eles são acessórios, existem uma ou outra articulação. A orla existe aqui no quadril, os meniscos existem no joelho, o disco existe aqui na articulação temporomandibular. Acessório, eles não são essenciais, existem em algumas articulações apenas, tá certo? Ó, aqui a gente tem, por exemplo, a articulação temporomandibular, né? Onde o côndilo da mandíbula está encaixando perfeitamente na fossa mandibular, me permitindo o movimento de abrir e fechar a boca, né? Então, eu estou conversando, a minha ATM, a minha articulação temporomandibular está funcionando perfeitamente. E o disco que existe aqui, existe justamente para ajudar o encaixe ser melhor, tá? Para ter um encaixe perfeito aqui. Ok, as articulações, elas também podem ser classificadas de acordo com os movimentos e o número de superfícies que estão articulando. Então, vamos ver o que é isso. Quanto ao número de superfícies que estão articulando. O que é isso? É a quantidade de ossos que estão se unindo. Essa aqui, por exemplo, é a articulação do dedo, ó. Falange distal, falange medial e um pedacinho da falange proximal aqui. Então, esquece a falange proximal. A falange distal e a medial, elas são 2 ossos, distal e medial, né? Então, encaixando com o outro, ó, fazendo um movimento aqui. Então, eu tenho um osso, 2 ossos. 2 ossos se encaixando, 2 superfícies articulares se encaixando. É uma articulação simples. E uma articulação composta é uma articulação onde tem mais de 2 ossos encaixados. Essa aqui, pelo desenho, vocês já sabem, é a articulação do cotovelo. Ó. Eu tenho o húmero encaixando com o rádio e a una. Então, eu tenho 3 superfícies articulares se articulando. É uma articulação composta. E nós temos também uma articulação complexa. Uma articulação sinovial complexa é aquela que tem movimento, a articulação sinovial tem movimento. Todas aqui são articulações sinoviais. A articulação complexa é aquela que tem mais de 3 ossos envolvidos. Professora, mas eu só estou vendo o fêmur e o osso do quadril. Mas lembra que o osso do quadril, a pelve, ela é formada pelo ilho, pelo pubis, pelo isquio que está aqui atrás onde a gente senta e pelo pubis que está aqui na frente. Os 3 ossos formam o ilíaco. O ilíaco, então, é formado por 3 ossos, ilho, pubis e isquio. E os 3, articulando com o fêmur, vão dar 4 ossos, então, formando, então, uma articulação complexa. Entenderam isso? Beleza. Quanto ao número de eixos de movimento, então nós temos uma articulação anaxial, que é aquela articulação onde é uma articulação sinovial, por quê? Porque tem cápsula articular, tem membrana sinovial, tem líquido sinovial, porém o movimento é pouco. São as articulações entre os ossos do carpo, lembra? Trapézio, trapezoide, capitata, amato, escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme. 8 ossos do carpo. Esses 8 ossos aqui, eles não mexem, mas se eu empurrar um para trás e um para frente, ó, se eu empurrar um pouquinho aqui, o outro aqui, eu vou conseguir ter um pouquinho de movimento entre esses ossos aqui, ó, mas eu tô empurrando. Ela é uma articulação anaxial. Pouquíssimo movimento, não tem movimento voluntário, né? A gente não consegue mexer aqui os ossos do carpo voluntariamente, né? A gente pode empurrar que a gente consegue ter um movimentozinho. Articulações intercárpicas. Aí nós temos as articulações uniaxiais, quer dizer que é único, só tem um tipo de movimento. Ó, as interfalegianas, por exemplo, olha esse aqui, o dedo. Então, se eu faço um movimento aqui, ó, flexão e extensão, só consigo fazer esse movimento, ó, flexão e extensão, é uniaxial, tá? Uma articulação biaxial, exemplo, radiocarpo. Então, a articulação radiocárpica é a articulação do punho. Então, na articulação do punho, por exemplo, eu consigo fazer
extensão, eu consigo fazer flexão, eu consigo fazer desvio radial, quando eu desvio para o lado do rádio, e eu consigo fazer desvio unar, quando eu desvio para o lado da una. Então, eu tenho biaxial, ó, flexão de punho, extensão, desvio unar e desvio radial. Ela é biaxial, ela consegue fazer 2 tipos de movimento. E, por último, eu tenho as articulações triaxiais, que no nosso corpo nós temos a articulação do ombro e do quadril, que é triaxial, onde eu consigo fazer flexão do ombro, extensão, abdução, adução, rotação medial e lateral e o movimento geral, que são os 3 eixos de movimento, que são a circundução. Vou mostrar todos esses movimentos para vocês melhor no dia da nossa aula prática e também lá vocês vão estudar perfeitamente todos esses movimentos, tudo na disciplina de cinesiologia, tá certo? Enfim, esses são os movimentos que as nossas articulações sinoviais fazem, ó. Os deslizamentos ou resvalo, flexão e extensão, abdução e adução, rotação, pode ser interna e externa, pronação, que é a palma da mão para baixo, supinação, palma da mão para cima, circundução, que se faz só no quadril e no ombro, que é quando você consegue girar 360 graus, protusão, por exemplo, quando você inclina, vai para a cabeça, o queixo para frente, retração, traz a cabeça para trás, inversão e eversão, que acontecem somente lá no pé. Esses movimentos eu passei para vocês também já no primeiro dia de aula, lá na introdução à anatomia. Naquela primeira disciplina eu mostrei para vocês, no primeiro conteúdo eu mostrei para vocês quais são os principais movimentos do nosso corpo, tá bom? Mas enfim, eu trouxe eles aqui. Por quê? Porque esses movimentos eles acontecem somente nas articulações sinoviais, né? E esses movimentos acontecem nas articulações, na união entre os ossos, ok? Enfim, gente, aqui então finaliza o nosso sistema articular. As dúvidas que vocês tiverem, vocês façam as anotações no caderno, então peguem essas aulas para vocês assistirem. Pega o caderninho de vocês, vão fazendo as anotações do lado, porque quando a gente retornar para as nossas atividades presenciais, vocês vão poder fazer direitinho as perguntas para vocês. Professor, o que é isso? O que é aquilo? E a partir das dúvidas de vocês e dos colegas, nós vamos ter uma aula bastante interativa, onde todo mundo vai tirar essas dúvidas aí, tá bom? Eu espero que vocês aproveitem a aula de hoje e amanhã eu vou retornar com a aula do sistema muscular, que é o nosso último sistema desse semestre. Que eu vou passar para vocês a teoria do sistema muscular. E quando a gente voltar para as atividades presenciais, nós vamos ficar somente nas aulas no laboratório, onde vocês vão terminar de estudar o esqueleto, vamos passar o sistema articular e muscular para vocês, tá bom? E eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Então, eu espero que vocês aproveitem e façam isso que eu falei. Anotem as dúvidas que vocês vão tirar, que a gente vai tirar depois, tá bom? No mais, boa noite para vocês, bom descanso e até amanhã. Um abraço. Só para finalizar, tem esse último slidezinho aqui, que é onde eu coloquei as referências, né? Que é do nosso livro do D'Angelo e do Fatini, que é o nosso livro de cabeceira, Anatomia Humana Básica. E eu deixo para vocês essa mensagem. Qual vai ser minha próxima leitura? Então, a próxima leitura de vocês vai ser lá no D'Angelo e Fatini, Sistema Articular. Amanhã eu vou enviar essa aula para vocês, juntamente com a do Sistema Muscular. Vou mandar as duas, vou deixar para mandar as duas amanhã. E vocês já sabem que os slides, eles são um roteiro de estudo. Vocês realmente têm que ir lá e fazer as leituras de vocês nos livros, tá bom? Beijos para vocês, boa noite.